Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak, é um prazer e um privilégio tê-los aqui. Eu sou a Alessane e, gente, aqui no canal eu geralmente converso sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que eu acredito que seja de utilidade pública e também a minha área profissional. Eu sou enfermeira aqui em Londres, eu trabalho em uma clínica de HIV. E em 1993, quando eu tinha 18 anos, eu fiz o meu primeiro estágio para um curso que eu estava fazendo aí no Brasil, como auxiliar de enfermagem na época. E eu eu fiz esse estágio no Hospital Conceição de Porto Alegre, num andar onde estavam internados pacientes, muitos deles profissionais do sexo, com AIDS, que haviam desenvolvido doenças oportunistas devido à infecção do HIV. Para quem não sabe, HIV quer dizer Human Immunodeficiency Virus, o vírus da imunodeficiência humana. E a AIDS é a doença, né? Quando o vírus realmente se transforma em doença que ataca o sistema imunológico de uma maneira muito agressiva e o sistema imunológico fica muito fragilizado, então a pessoa tem muito mais probabilidade de desenvolver doenças oportunistas. Felizmente, houve uma imensa revolução nessa história aí do HIV. Como eu disse, naquela época, 1993, foi antes disso, né? 93 foi na época que eu comecei a minha vida profissional. Mas realmente a propagação do HIV, dos casos de AIDS e das mortes, incríveis números, assim, altíssimos, no mundo inteiro, começaram a acontecer a partir da década de 80. No final dos anos 90, os cientistas desenvolveram um coquetel que são os antirretrovirais, que revolucionou o prognóstico do vírus, né, de quem tinha carregava o vírus do HIV. E o que aconteceu, gente? Como eu disse, antigamente as pessoas morriam e o vírus do HIV e a doença AIDS estava muito relacionada ao homossexualismo. Mas, na verdade, não todo mundo que tem vida sexual ativa está sujeito, sim. Anatomicamente, os homens homossexuais e as mulheres estão correndo maior risco pela forma anatômica delas, que a gente tem também. Mas os homens héteros também correm risco, sim. Então, felizmente, com o desenvolvimento dessas drogas, dos antirretrovirais, a história mudou completamente. Só que muita gente ainda não sabe, a gente já não ouve mais falar sobre mortes de AIDS como nós ouvíamos antigamente, que os números eram extremamente, assim, devastadores. Teve um impacto não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também, na minha comunidade e de forma bem próxima, que eu também não vou explicar aqui para não expor ninguém e não me expor também, mas afetou muito, teve um impacto e ainda tem até hoje, e a área que eu trabalho, um impacto muito significativo na minha vida, na minha formação como ser humano e como profissional. E hoje eu trabalho nessa área em uma época que eu me sinto extremamente privilegiada, porque hoje a gente faz uma manutenção simplesmente dos sintomas, que não tem mais sintomas, né? O que os antirretrovirais fazem, gente? Eles suprimem o vírus de tal forma que o vírus não ataca mais o sistema imunológico da pessoa. E o que acontece é que quando a pessoa tem um diagnóstico de HIV, ela pode ter uma vida completamente normal. Quando ela começa a tomar os antirretrovirais, os números que medem o sistema imunológico, que é um exame que a gente chama de CD4, eles são medidos. Então, tipo, um CD4 normal varia entre 500 e 1500. E com o tratamento dos antirretrovirais,
as pessoas têm um CD4 normal, ou seja, um sistema imunológico como o de uma pessoa saudável. E o vírus é medido no sistema sanguíneo, na corrente sanguínea, através de um exame chamado viral load, que é, nem sei como é que é traduzido, a quantidade de vírus no sistema, no sangue, que é medido em 1 ml de sangue para verificar quantos vírus há naquele ml. Com o tratamento de antirretrovirais, as máquinas que fazem esse exame não conseguem nem identificar o vírus. O vírus fica tão suprimido que é quase impossível de observar na corrente sanguínea. Ou seja, a pessoa não desenvolve AIDS. E o mais interessante, a pessoa não passa, não transmite o vírus. Então, gente, é uma revolução incrível. Como eu falei no começo desse vídeo, antigamente a gente atribuía a AIDS e o HIV à comunidade gay, mas não é verdade. Então, se você pensa que esse vídeo não tem significado nenhum para você, mesmo que você não tenha nem vida sexual ativa, você tem família, tem amigos, vive em uma comunidade, então diz respeito a você sim, porque a ignorância, gente, é a pior droga. Então o meu convite aqui é que a gente possa falar com isso com naturalidade, com simplicidade e com clareza, para que a gente diminua a ignorância e o estigma, porque esse estigma já não cabe mais, isso já está ultrapassado. Então, o que eu noto hoje em dia na clínica, nos meus pacientes, é que muitas pessoas jovens, como elas não viveram essa realidade dos anos 80, 90, elas não têm noção do que é realmente HIV. Então, uma pessoa com 20 e poucos anos, por exemplo, quando ela é diagnosticada, ela fica apavorada, ela não sabe o que isso significa realmente. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque é importante que as pessoas tenham o conhecimento e é de suma, extrema importância que as pessoas façam o teste. Porque quando a gente faz o teste e a gente tem um diagnóstico, a gente pode tratar, a gente pode prevenir. E a prevenção salva vidas. Com a prevenção, quando a pessoa tem um diagnóstico, eu sou HIV positivo, e aí eu começo o tratamento o quanto antes. O médico te dá a opção, não é obrigado, mas a sugestão do sistema de saúde aqui, acredito que no Brasil também, é que assim que a pessoa tem o diagnóstico, ela já comece o tratamento. Com o tratamento, com os antirretrovirais, que já não causam mais efeitos colaterais como os de antigamente, tá? É bem simples, é 1 ou 2 ou no máximo 3 comprimidos por dia, 1 de manhã e 2 de noite, às vezes só 1 de noite. Isso mantém as pessoas saudáveis por muitos e muitos anos, tão saudáveis quanto de uma pessoa que não tem o vírus. E muito frequentemente, isso é importante, pessoas que têm o vírus do HIV são mais saudáveis das que não têm. Pessoas da mesma idade, 2 pessoas com 45, 50 anos, uma HIV positiva e a outra não, é bem frequente, bem comum de nós verificarmos que aquela que tem HIV é até mais saudável que a que não tem. Porque aquela ali que tem, ela se cuida mais, ela se protege mais, ela tem mais cuidado com a alimentação, muitas vezes ela faz atividade física. Então, gente, o estigma é que é o problema. E muita gente se expõe, existe também ainda o preconceito, a discriminação, achando que isso só diz respeito à comunidade gay, mas não é verdade. Inclusive, há muitas mulheres heterossexuais que pegam dos maridos, dos companheiros, ou enfim, não importa de onde vem, quem passou, quem transmitiu. Importa que qualquer pessoa que tenha uma vida sexual ativa pode estar correndo risco, sim. Então a informação é o mais importante e combater o estigma e a ignorância. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? O meu convite é que você não deixe que isso limite a sua vida, as suas possibilidades, os seus sonhos. Porque você pode sim ter vida completamente normal. Muitas vezes eu vejo também pessoas que estão em um relacionamento com o parceiro que também tem, os dois são positivos, e aí a pessoa geralmente pensa assim, a mulher, na maioria dos casos, pensa, mas o meu marido, meu companheiro,
sabe que eu tenho HIV e ele também tem, então eu não posso sair desse relacionamento porque quem é que vai me querer, né? Não é verdade. Por favor, gente, você está nessa situação, fique, eu não estou estimulando ninguém a romper ou sair do relacionamento que você está, mas que não seja por uma questão de poder, que não seja porque essa pessoa te aceita, porque não há nada de errado com você. Entende? Então, muitas vezes eu vejo também, inclusive, homens que sabem nada sobre HIV e aí eles se relacionam com uma mulher ou com um outro homem gay. No mundo gay é muito mais comum. Geralmente há uma mentalidade bem mais aberta quando dois homens gays entram em um relacionamento, eles geralmente têm essa conversa bem aberta. Olha, eu sou HIV positivo. Ah, eu não sou. Quanto que é teu CD4? E você é indetectável, então o outro já sabe, é porque eles têm o conhecimento. Ele já sabe que não tá correndo risco nenhum. Agora, no mundo heterossexual, ainda há muita alienação, porque especialmente os homens heterossexuais, eles são bem mais resistentes, então eles acham que isso não diz respeito a eles, e não é verdade. Mas há homens que são mais conectados com o feminino, não que as mulheres sejam melhores, né? Mas nós somos geralmente mais flexíveis, mais abertas à mudança e à informação. Mas eu já vi sim homens que se relacionam com mulheres que são HIV positivo e eles vão procurar informação. Eles não sabem, eles vão procurar na internet ou eles marcam uma consulta na clínica e vão se informar para saber qual o risco que eles correm, se eles correm algum risco. E, gente, se essa mulher ou esse homem faz o tratamento, toma o antirretroviral dele, consistentemente adere ao tratamento adequadamente, ela não passa o vírus. E isso é a mensagem principal desse vídeo. Ela não passa e ela não tá pondo ninguém em risco. Esse é o ponto principal. Inclusive, os médicos aconselham os pacientes a terem o poder de decidir o que eles querem fazer. Por exemplo, uma pessoa que é HIV positivo, que é, não que tenha, né? Porque a pessoa não é, ela não é aquilo, ela carrega o vírus, mas ela não deve se identificar como sendo, tá? Uma pessoa que tem o vírus, ela se relaciona com outra, se ela toma medicação, se ela é indetectável, né? Se não aparece lá na carga viral dela que o vírus está se proliferando, ela não passa, ela não tem a obrigação de contar. Inclusive, é isso que eu tô dizendo. Os médicos aqui, inclusive, aconselham, é escolha sua se você quer contar ou não. Na minha opinião pessoal, não como enfermeira, eu acredito que é melhor contar logo, até para filtrar. Porque se você tá nessa situação, você quer se relacionar com alguém que tenha a cabeça aberta, que tenha empatia e que seja uma pessoa com compaixão, com respeito e mente aberta mesmo. Mas aí vai de cada um, você não tem que contar, desde que você não exponha o outro a nenhum risco. E para você não expor o outro a nenhum risco, é só você tomar o remédio. Então, gente, o meu convite aqui é que vocês compartilhem esse vídeo e façam o teste. Inclusive aqui no Reino Unido, eu não sei como é que é no Brasil, todas as pessoas que vão ao setor de emergência dos hospitais e elas precisam tirar sangue para qualquer exame, automaticamente elas já fazem o exame de HIV, sem elas saberem. O corpo de enfermagem nem pede a permissão. É automático. Por quê? Porque o governo quer identificar, quer descobrir quando as pessoas têm o vírus para que essas pessoas tenham a opção e se tratarem e não passar para outras. Então, gente, muitíssima gente morreu. O Cazuza morreu. O Renato Russo morreu de AIDS. O Fred Mercury morreu de AIDS. Muitíssimas pessoas não tiveram a oportunidade que a gente tem hoje, que a ciência nos proporcionou, que é o tratamento, que é a medicação. Então eu peço gentilmente para vocês, busquem informação, procurem no Google, assistam outros vídeos, compartilhem esse vídeo, estimulem as pessoas a fazerem o teste e aceitem. Tratem todo mundo normalmente, porque é normal ter uma diabetes, uma pressão alta
ou um outro problema de saúde tem um impacto muito maior, geralmente, na saúde das pessoas do que carregar o HIV, que é um vírus silencioso que tem tratamento e vida normal, não impede você ou qualquer pessoa que tenha de ter uma vida completamente normal. E se você está em um relacionamento preso porque acha que essa pessoa é a única que vai te querer porque você está nessa situação, pense de novo, porque não é. Não é, você tem opção sim. E que isso não te escravize, que isso te liberte, que isso possa te dar mais opção de ter relacionamentos mais empáticos e com mais compaixão. Tá bom? Esse é o meu convite de hoje. Mente aberta, porque isso faz parte sim da nossa evolução pessoal e espiritual, o conhecimento, a empatia, a informação. Muito obrigada por assistir, gente. Por favor, compartilhe esse vídeo ou outros conteúdos, compartilhem essa mensagem, estimule as pessoas a fazerem o teste, estimulem as pessoas mais jovens a terem essa informação. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Grande beijo.